Eu lembro como se fosse ontem o dia em que nos mudamos para aquela casa. Era uma construção antiga, com janelas arqueadas e uma fachada que parecia esconder segredos. Assim que estacionamos o carro na entrada, senti um arrepio inexplicável. Era como se algo estivesse nos observando. Ana, minha esposa, parecia animada, e Clara, nossa filha de 7 anos, mal podia esperar para explorar os cômodos. Eu, no entanto, não conseguia me livrar da sensação de que algo não estava certo. Talvez fosse só o nervosismo com a mudança. Pensei na hora. Enquanto descarregávamos as caixas, Clara corria de um lado para o outro, animada. Foi quando percebi que o silêncio havia caído repentinamente. Chamei por ela, mas não obtive resposta. Ao procurar, encontrei-a no quarto dos fundos. Ela estava parada, completamente imóvel, olhando para o canto mais distante do cômodo. Clara? Chamei, tentando não transparecer o nervosismo. Ela virou lentamente a cabeça para mim e disse: "Tem alguém aqui." Na hora, aquilo me fez rir, meio nervoso. Crianças têm uma imaginação fértil, certo? Mas, quando olhei para o canto que ela estava encarando, senti o mesmo arrepio de antes. Não havia nada ali. Mas o ar estava gelado. Mais tarde, naquela noite, quando terminamos de organizar algumas coisas, Clara começou a agir de forma estranha. Ela se recusou a entrar no quarto que havíamos preparado para ela, apontando para o fundo do corredor. "Ele não quer que eu fique aqui. Ele quem, minha filha?" Perguntei, tentando parecer calmo. O homem do quarto dos fundos. Eu e Ana trocamos olhares, tentando não deixar transparecer o desconforto. Decidimos ignorar, convencidos de que era apenas uma brincadeira ou medo de um lugar novo. Mas, naquela mesma noite, as coisas começaram a ficar diferentes. Enquanto Ana e Clara dormiam, fiquei acordado por mais tempo, organizando algumas caixas. Foi quando percebi que as luzes piscavam de vez em quando. Inicialmente, achei que fosse problema na rede elétrica, mas depois notei que só acontecia quando eu passava pelo corredor. O relógio de parede, um modelo antigo que veio com a casa, parecia preso no mesmo horário toda vez que eu olhava. 3h33. Achei curioso, até engraçado, mas não dei muita atenção. O que realmente me fez gelar foi o que aconteceu de madrugada. Eu acordei com Ana me sacudindo, os olhos arregalados. "Você ouviu isso?" Ela sussurrou. "Ouvi o quê?" Perguntei, ainda meio sonolento. "Sussurros. Tem alguém no corredor." Eu me levantei, acreditando que era Clara. Talvez ela estivesse assustada ou tivesse tido um pesadelo. Mas, ao verificar, encontrei nossa filha dormindo profundamente no sofá, enrolada em sua coberta favorita. Os sussurros, no entanto, continuavam. Vinham do quarto dos fundos. Eu e Ana fomos juntos, hesitantes. A porta estava entreaberta e, ao entrar, o ar parecia congelante. Foi então que vimos. No chão, marcas escuras começavam a se formar, como símbolos desenhados com algo queimado. Eu juro que ouvi uma risada, baixa, gutural, e parecia vir de todos os lados ao mesmo tempo. O cheiro de queimado enchia o cômodo. Mas, quando nos viramos para sair, tudo desapareceu. As marcas, o cheiro, o frio, tudo. Na manhã seguinte, Clara estava pálida. Seus olhos tinham olheiras profundas, como se ela não tivesse dormido a noite toda. Quando Ana perguntou se ela estava bem, Clara respondeu com uma voz que não era dela. "Ele está dentro de mim agora." Eu mal conseguia acreditar no que Clara havia dito naquela manhã. "Ele está dentro de mim agora." Aquelas palavras me gelaram até os ossos. Ana tentou rir nervosamente, dizendo que era só mais uma das histórias de criança. Mas eu sabia que algo estava errado. Não era só o que Clara disse. A voz dela estava mais grave, quase rouca, como se houvesse outra pessoa ali falando por ela. Tentamos seguir o dia normalmente, mas não era fácil. Clara quase não falava e parecia distraída, como se estivesse ouvindo algo que só ela podia escutar.
Quando pedi que ela me ajudasse a organizar as caixas, ela olhou para mim de um jeito que nunca tinha visto antes. Um olhar vazio, como se eu fosse um estranho. À tarde, enquanto Ana preparava o almoço, ouvi um barulho vindo do quarto de Clara. Era um som de risadas, mas não apenas a dela. Era uma risada baixa e gutural, misturada à voz infantil dela. Subi as escadas rápido, com o coração na garganta, e a encontrei sentada no chão, brincando com seus bonecos. Clara, você está bem? Perguntei, tentando esconder o nervosismo. Ela não respondeu. Continuou movimentando os bonecos, murmurando algo inaudível. Quando me ajoelhei ao lado dela, percebi que ela repetia uma frase em outra língua. Não era português. Soava como um cântico. Onde você aprendeu isso? Perguntei, segurando o braço dela. Ela finalmente me olhou, mas aqueles olhos. Eles não pareciam os olhos da minha filha. Eram fundos, sem vida. Então ela sorriu. Um sorriso que me fez recuar, ele me ensinou. Naquele momento, ouvi Ana me chamar da cozinha. Não queria deixar Clara sozinha, mas também não conseguia ignorar a voz da minha esposa. Antes de sair do quarto, senti algo. Não sei explicar. Um peso no ar, como se alguém estivesse bem atrás de mim. Quando me virei, vi o reflexo do espelho do guarda-roupa. Havia uma sombra ali, alta e deformada, atrás de Clara. Pisquei, e a sombra desapareceu. O resto do dia foi uma mistura de tensão e silêncio. Clara quase não tocou na comida. Ficava olhando fixamente para Ana ou para mim, com aquele sorriso sinistro que agora parecia colado ao rosto dela. De madrugada, acordamos com um barulho ensurdecedor. Era como se todas as portas da casa tivessem batido ao mesmo tempo. Quando acendi a luz, Clara estava no meio do quarto. Não sei como ela chegou ali. Estava de costas para nós, a cabeça levemente inclinada para o lado. Clara, Ana chamou, com a voz trêmula. Ela se virou lentamente, e meu estômago revirou ao ver. Lá, seu rosto estava diferente, como se fosse o de outra pessoa. Vocês não deviam ter vindo aqui, disse, com aquela voz rouca e fria. Ana soltou um grito e correu para abraçar Clara. Mas, assim que tocou nela, nossa filha desmaiou. Na manhã seguinte, Clara acordou como se nada tivesse acontecido. Estava mais falante, até alegre, mas alguma coisa parecia fora do lugar. Ela olhava para nós como se soubesse de algo que não sabíamos, como se estivesse se divertindo com um segredo que nunca entenderíamos. Foi então que Ana encontrou as marcas no quarto de Clara. Símbolos gravados nas paredes, como se tivessem sido queimados na madeira. Não tínhamos como explicar. Clara não tinha ferramentas. E, mesmo que tivesse, como uma criança faria algo tão perfeito e detalhado? Eu sabia que precisava fazer algo, mas não sabia por onde começar. Foi quando Ana disse que tinha pesquisado na internet e encontrado um padre especializado em exorcismos. Eu não acreditava nessas coisas, mas, depois do que vi, já não tinha tanta certeza. Ele precisa ajudar a Clara, Ana disse, segurando minha mão com força. Concordei, mas no fundo, sabia que o que quer que estivesse na nossa casa não sairia sem lutar. Depois de tudo o que aconteceu, não tínhamos outra escolha. Ana conseguiu entrar em contato com o padre João, um homem conhecido por lidar com casos de possessão. Ele concordou em nos visitar naquela mesma tarde. Quando ele chegou, sua presença imediatamente trouxe um pouco de conforto à casa. Mas, ao mesmo tempo, parecia que o ambiente se tornou mais tenso. Padre João era um homem magro, de cabelos grisalhos, e carregava consigo uma maleta preta. Seu semblante era sério. Quando ele entrou, parou na sala de estar e respirou fundo. Há algo aqui, disse, sem rodeios. Eu não queria acreditar, mas também não podia ignorar tudo o que vimos. Contei a ele sobre os acontecimentos, os símbolos, os sussurros, a mudança de comportamento de Clara. Ele escutava atentamente, enquanto olhava ao redor, como se pudesse enxergar algo que nós não podíamos.
Quando Clara apareceu na sala, senti um calafrio. Ela estava quieta, mas havia algo na forma como olhava para o padre. Era como se o estivesse desafiando. Então, você é o homem que veio me expulsar? Disse ela, com uma voz que não era dela. Ana soltou um grito abafado e o padre João estreitou os olhos. Ele não parecia assustado, mas havia um peso em sua expressão que me deixou ainda mais nervoso. Não estou falando com você, criança. Estou falando com quem está dentro de você, respondeu o padre, firmemente. Clara sorriu. Era um sorriso frio, cruel, que nunca imaginei ver no rosto da minha filha. Você acha que consegue me tirar? Essa casa é minha, ela é minha. Padre João pediu que levássemos Clara para o quarto dos fundos. Hesitamos, mas fizemos o que ele pediu. Enquanto andávamos pelo corredor, senti o ar ficar cada vez mais pesado. Era difícil até respirar. Clara, no entanto, parecia não se importar. Caminhava com a cabeça erguida, como se estivesse se preparando para um espetáculo. Ao entrar no quarto, o padre começou a preparar o ambiente. Ele tirou um crucifixo, um recipiente com água benta e um livro que parecia antigo. Enquanto isso, Clara começou a rir. Sua risada ecoava pelo quarto, misturada com um som que parecia vir de mais alguém. Vocês acham que isso vai me deter? Disse ela, enquanto suas mãos se contorciam de maneira anormal. O padre João começou a recitar uma oração. Sua voz era firme, mas havia algo na atmosfera que parecia resistir. As paredes começaram a ranger, as luzes piscavam, e o cheiro de queimado voltou, mais forte do que nunca. Clara começou a se debater, como se estivesse lutando contra algo invisível. Então, de repente, ela parou. Seus olhos, agora completamente negros, encararam o padre. Você é corajoso, padre. Mas ela já é minha. Vocês vieram tarde demais. Padre João não se deixou intimidar. Ele continuou recitando as orações, aspergindo água benta sobre Clara. Foi então que ela começou a gritar. Mas não era um grito humano. Era um som gutural profundo, que parecia sair de vários lugares ao mesmo tempo. De repente, Clara caiu de joelhos. Sua respiração estava pesada, e lágrimas escorriam pelo rosto dela. Por um momento, pensei que o padre tivesse conseguido. Mas então, algo impossível aconteceu. Clara foi jogada para trás, como se uma força invisível a tivesse arremessado contra a parede. O impacto foi brutal, mas ela se levantou como se nada tivesse acontecido. Seu corpo tremia, e sua cabeça inclinou-se para trás de forma impossível. Vocês não sabem com quem estão lidando, disse ela, com uma voz que parecia ser composta por várias ao mesmo tempo. O padre João segurou o crucifixo com mais força e deu um passo à frente. Em nome de Deus, eu ordeno que você saia dessa criança agora. O quarto inteiro começou a tremer. Era como se estivéssemos no epicentro de um terremoto. As janelas estouraram, e um vento gelado invadiu o ambiente. Clara ria, enquanto símbolos começavam a aparecer nas paredes, brilhando com uma luz vermelha. E então, tudo parou. O silêncio que se seguiu foi mais assustador do que o caos. Clara desabou no chão, imóvel. Corremos para ela, mas antes que pudéssemos tocá-la, ela abriu os olhos. Eles ainda estavam negros. Ela sorriu novamente. Isso é só o começo. Depois daquele episódio, Ana queria sair da casa imediatamente. Mas o padre João insistiu que ir embora sem resolver o problema só levaria o mal com a gente. Relutantes, concordamos em ficar. Mas o terror estava longe de acabar. Clara permanecia em um estado estranho. Ela agia como uma criança comum por alguns momentos. Mas, em outros, olhava para nós como se soubesse de algo que estávamos desesperados para ignorar. Foi então que Padre João fez uma pergunta que mudou tudo. Quem vendeu esta casa para vocês? Eu expliquei que tinha sido um senhor idoso chamado Eduardo. Ele parecia inofensivo, mas, pensando agora,
Lembrava de como ele hesitou antes de assinar os papéis. Lembrei também de algo que ele havia dito casualmente. Espero que gostem de lugares cheios de história. O padre pediu que eu investigasse. Com Ana e Clara sob os cuidados dele, fui até a imobiliária que havia intermediado a venda. Não foi fácil convencer a atendente a compartilhar informações. Mas, quando mencionei o nome da casa, ela empalideceu. Essa casa tem fama de amaldiçoada, disse ela, baixando a voz. O que isso significa? Perguntei, tentando controlar o nervosismo. Ela explicou que, anos atrás, a casa havia pertencido a uma família de fazendeiros. O pai, um homem chamado Amadeu, era conhecido na região por práticas de magia negra. Os rumores diziam que ele havia feito um pacto com algo inominável em troca de riquezas. Por um tempo, parecia que tudo estava funcionando. As colheitas prosperaram, o gado multiplicou, e a família se tornou uma das mais ricas da região. Mas, de repente, tudo mudou. Os vizinhos começaram a relatar gritos vindo da casa durante a noite. Os filhos de Amadeu desapareceram misteriosamente, um por um, e, quando a polícia finalmente invadiu a casa, encontrou o próprio Amadeu morto no quarto dos fundos, cercado por símbolos gravados no chão com sangue seco. A casa ficou vazia por décadas, mas qualquer um que tentava morar lá não durava muito. Os relatos de assombrações eram constantes, e, eventualmente, o lugar foi vendido por um preço irrisório. Eu deixei o escritório com um nó na garganta. Todas as peças começavam a se encaixar, mas a sensação de impotência era esmagadora. Voltei para casa o mais rápido que pude. Quando entrei, o clima parecia ainda mais pesado. Clara estava sentada à mesa, desenhando em um caderno. Ela havia desenhado símbolos idênticos aos que eu ouvi na história do corretor. Os mesmos que apareceram no quarto dos fundos. Clara, onde você aprendeu isso? Perguntei, tentando manter a calma. Ela olhou para mim, seus olhos sombreados por algo que eu não conseguia entender. Ele me mostra, disse, apontando para o corredor vazio. Antes que eu pudesse responder, o padre João entrou na sala, segurando um envelope. Eu fiz algumas pesquisas, disse ele, com um tom grave. Ele nos mostrou os documentos que conseguiu em uma antiga igreja local. Os papéis incluíam transcrições de confissões feitas por Amadeu antes de sua morte. Ele havia admitido ter invocado algo que chamava de aquele que espera no escuro. Amadeu descrevia a entidade como uma força que não apenas tomava a alma, mas também contaminava os lugares onde era invocada. A casa não é apenas assombrada. Ela é um portal, disse o padre João. Portal? Para o quê? Perguntei, minha voz quase falhando. Para ele voltar. Ana começou a chorar, e eu me senti completamente impotente. Como poderíamos enfrentar algo tão antigo e poderoso? O padre João nos disse que precisava realizar um ritual completo de purificação. Não seria simples, e certamente não seria seguro. Ele olhou diretamente para mim. Preciso que você esteja preparado. Isso pode custar mais do que você imagina. Naquela noite, o padre começou os preparativos para o ritual. Enquanto isso, Clara parecia cada vez mais distante. Havia momentos em que ela sussurrava algo para si mesma, olhando para o vazio, e outros em que ria sozinha. Às 3 da manhã, ouvimos o barulho novamente. Portas batendo, passos no corredor. Clara, que estava na sala conosco, começou a tremer. Seus olhos reviraram e ela começou a gritar. Não era um grito humano. Era algo visceral, que parecia cortar o ar como lâminas. E então, a casa inteira ficou em silêncio. Foi quando ouvimos a voz. Grave, rouca, como se viesse de todos os cantos ao mesmo tempo. Vocês acham que podem me expulsar? Esta casa é minha. Ela sempre será minha. Padre João segurou o crucifixo com firmeza. Não enquanto eu estiver aqui. E assim começou a preparação para a batalha mais aterrorizante que já vivemos. O silêncio que se seguiu àquela voz foi tão denso que parecia um peso em nossos peitos.
Ana segurava minha mão com força, enquanto Clara permanecia no chão, inconsciente. Padre João se movimentava rápido, posicionando velas em cada canto da sala e desenhando símbolos com uma mistura que ele chamou de óleo sagrado. O que exatamente vai acontecer? Perguntei, tentando não transparecer meu pavor. Ele me olhou com uma seriedade que cortou como uma faca. Estamos lidando com uma entidade que não pertence a este mundo. Ela está profundamente enraizada nesta casa e na sua filha. Este ritual é para quebrar esse vínculo. Mas será perigoso. A coisa que está aqui vai lutar com tudo que tem. Ele nos instruiu a permanecer no círculo que ele havia desenhado no chão com o óleo. Não importa o que aconteça. Vocês não devem sair daqui, advertiu, olhando diretamente para mim e Ana. Clara começou a se mexer. Suas mãos tremiam e seus olhos abriram lentamente. Mas não eram os olhos dela. Ela se levantou, os movimentos abruptos, como se algo estivesse manipulando seu corpo. Vocês realmente acham que podem me expulsar? Disse ela, com uma voz que reverberava pelo cômodo. Padre João não respondeu. Ele começou a entoar uma oração em latim, erguendo o crucifixo em direção a Clara. O ar na sala ficou pesado, como se estivéssemos embaixo d'água. As velas começaram a piscar, e um vento forte surgiu do nada, apagando quase todas as luzes da casa, exceto as do círculo. Clara riu. Não era a risada de uma criança, mas um som gutural, profundo e ameaçador. Vocês não têm ideia do que estão enfrentando, disse ela. Sua voz agora parecia composta por várias, todas falando ao mesmo tempo. As paredes começaram a ranger, e símbolos apareceram, brilhando em vermelho, como se estivessem queimados na madeira. Padre João continuava a oração, mas era evidente que ele estava lutando para manter o foco. Clara deu um passo à frente, mas, quando tentou atravessar o limite do círculo, seu corpo foi jogado para trás por uma força invisível. Ela gritou, mas o som parecia mais de fúria do que de dor. Você acha que esse pedaço de óleo e palavras mortas pode me deter? Vociferou, enquanto seu corpo se contorcia de formas impossíveis. A sala começou a tremer. Objetos caíam das prateleiras e o som de passos ecoava por toda a casa. Era como se várias pessoas estivessem correndo, mas não havia ninguém lá fora. Ana chorava baixinho, segurando Clara pelo braço, mesmo que ela não parecesse mais nossa filha. Você precisa terminar, gritei para o padre, enquanto segurava Ana com força para impedi-la de sair do círculo. Ele não respondeu. Em vez disso, jogou água benta na direção de Clara. Assim que as gotas a atingiram, ela soltou um grito que fez meus ouvidos zumbirem. Uma fumaça negra começou a sair da pele dela, e o cheiro de enxofre preencheu o ar. Foi então que algo mudou. Clara parou de se debater e sorriu. Vocês acham que estão vencendo? Vocês não viram nada ainda. De repente, a sala inteira foi tomada por escuridão. Não era apenas a falta de luz. Era como se algo tivesse sugado toda a claridade do ambiente. Eu não conseguia ver nada, nem mesmo Ana ao meu lado, mas podia sentir sua presença. E então, eu o vi. No meio da sala, uma figura surgiu. Alta, grotesca, com uma forma que parecia mudar constantemente. Não era humano, nem completamente sólido. Seus olhos brilhavam como brasas, e sua presença era sufocante. Vocês estão na minha casa, disse a entidade, com uma voz que parecia reverberar dentro do meu crânio. Padre João ergueu o crucifixo e gritou: Em nome de Deus Todo-Poderoso, eu o expulso deste lugar. A criatura riu, um som que parecia partir a própria realidade. Clara caiu no chão, seu corpo tremendo violentamente. A coisa avançou em direção ao padre. Mas, assim que cruzou a borda do círculo, foi repelida por uma luz intensa que emanava do chão. Você não pertence a este mundo, gritou o padre, sua voz agora mais forte do que nunca. A entidade gritou, um som tão alto e profundo que parecia que a própria casa estava prestes a desmoronar.
A fumaça negra que saía de Clara começou a se concentrar no centro da sala, girando como um redemoinho. Padre João recitava suas orações mais rápido, sua voz ressoando em todo o cômodo. Finalmente, com um último grito ensurdecedor, a fumaça foi sugada para dentro do chão, e a sala ficou em silêncio. Clara desabou no chão, inerte. Ana correu até ela, chorando, e a pegou nos braços. Padre João caiu de joelhos, exausto, mas vivo. Eu olhei ao redor, incapaz de acreditar no que tinha acabado de acontecer. Está acabado? Perguntei, minha voz trêmula. O padre olhou para mim, hesitante. Por enquanto. Os dias seguintes ao ritual foram estranhos. A casa parecia mais calma, como se um peso invisível tivesse sido removido. Clara estava acordando aos poucos, mas sua saúde ainda era frágil. Ela não se lembrava de nada do que havia acontecido, o que, em partes, era um alívio. No entanto, algo ainda pairava no ar, algo que o padre João chamou de meia-catriz espiritual. O portal foi fechado, mas as marcas dessa entidade ainda estão aqui. Isso não desaparece tão facilmente, ele nos avisou, enquanto se preparava para partir. Apesar de seu alerta, tentamos seguir em frente. Ana e eu limpamos a casa, apagando os símbolos das paredes e removendo qualquer traço dos eventos terríveis. Clara voltou a ser uma criança quase normal, embora houvesse momentos em que ela parecia distante, olhando para o nada com uma expressão que me deixava inquieto. Mas então, na terceira noite após o ritual, algo aconteceu que fez meu sangue gelar. Estávamos dormindo quando ouvi um barulho. Era baixo, quase imperceptível, mas distinto o suficiente para me acordar. Sentei na cama, ouvindo atentamente. Lá estava de novo, passos, lentos, pesados, ecoando pelo corredor. Olhei para Ana, que dormia profundamente, e decidi investigar. Peguei uma lanterna e saí do quarto. O corredor estava mergulhado em escuridão, mas a sensação de ser observado era esmagadora. Chamei por Clara, pensando que talvez fosse ela andando pela casa. Nenhuma resposta. Quando cheguei ao quarto dela, empurrei a porta lentamente. Meu coração começou a acelerar. Procurei por toda a casa, mas Clara não estava em lugar algum. Foi então que ouvi uma risada. Fraca, mas claramente dela. Vinha do porão. O porão era o lugar que sempre evitávamos. Escuro, úmido, com um cheiro de mofo que nunca conseguimos eliminar. Ele agora parecia ainda mais ameaçador. Desci os degraus devagar, com a lanterna tremendo na minha mão. Quando cheguei ao fundo, vi Clara. Ela estava de costas para mim, ajoelhada no chão, com algo em suas mãos. Chamei por ela, mas ela não respondeu. Quando me aproximei, percebi o que ela estava segurando. Um pedaço de madeira velho, com símbolos gravados nele. Clara, o que você está fazendo aqui? Perguntei, tentando não transparecer o medo em minha voz. Ela se virou lentamente. Seus olhos, que haviam voltado ao normal nos últimos dias, agora estavam completamente negros novamente. Ela sorriu, mas não era o sorriso de uma criança. Era algo frio, vazio. Ele nunca foi embora, disse, com aquela voz gutural que eu nunca mais queria ouvir. Antes que eu pudesse reagir, as luzes da lanterna piscaram e se apagaram. O cheiro de enxofre encheu o ar, e senti o chão tremer sob meus pés. O som de passos, centenas deles, encheu o porão, mas eu não conseguia ver nada. Você achou que um ritual seria suficiente? A voz ecoou pelo espaço. Não era Clara falando. Era ele. De repente, senti algo agarrar meu braço com força. A lanterna voltou a funcionar por um instante, revelando o rosto de Clara, agora completamente distorcido. Sua boca se abriu de maneira impossível, e um grito ensurdecedor saiu, acompanhado por uma onda de ar que me jogou para trás. Quando recobrei os sentidos, Clara estava no chão, inconsciente. Peguei-a nos braços e corri para fora do porão. Ana apareceu no topo da escada, apavorada, e nos ajudou a sair. Coloquei Clara no sofá, ainda tentando entender o que tinha acontecido.
Ela abriu os olhos, mas desta vez estavam normais. Papai? O que aconteceu? Perguntou, com a voz fraca. Olhei para Ana, sem saber o que dizer. O padre João tinha avisado que as marcas ficariam. Mas aquilo parecia muito mais do que uma cicatriz espiritual. Na manhã seguinte, tentei ligar para o padre João, mas não consegui contato. Decidi voltar à igreja onde ele trabalhava, mas, quando cheguei lá, fui informado de que ele havia deixado a cidade. Ninguém sabia para onde ele tinha ido. Foi então que percebi a verdade. O mal não havia sido destruído. Ele apenas esperava. Clara parecia bem, mas eu sabia que isso era apenas temporário. Havia algo na casa, algo que nunca sairia completamente. E, enquanto escrevo isso, posso sentir o ar mudar novamente. O cheiro de enxofre está de volta. E sei que ele também.